Como introduzir os flashcards de astronomia. Este é o vídeo 4 da série, como dar os primeiros passos, né, no aprendizado de astronomia, que será trabalhado naquela caixinha ali, ó, os flashcards de astronomia, sistema solar. Eu dividi aqui os cartões, né, os flashcards, em 5 blocos. O primeiro bloco com os planetas do sistema solar, o segundo bloco com a Lua. Então existe 13 cards para a Lua, então a Lua ela tem muita coisa para ser trabalhada. A gente vai falar sobre as estações, as fases da Lua. Um bloco para eclipses solares e lunares. Um bloco para solstícios e equinócios, né, ou estações do ano. E um bloco aqui para os demais corpos celestes, né? Deixa eu tirar isso aqui, a Lua, para não ficar duas luas aqui na imagem dos blocos. Então tá aqui um asteroide. Eu vou falar hoje sobre os eclipses solares e lunares. Então você vai ter aqui, ó, um eclipse lunar e você vai ter aqui um eclipse solar, certo? Sendo que a gente falar de eclipse solar e eclipse lunar, a gente pode falar de duas formas. A gente pode falar trazendo uma definição do que é o eclipse solar e do que é o eclipse lunar. A gente pode trazer a definição. Por exemplo, aqui, ó, é o fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Essa posição da Lua oculta parcial ou total a luz do Sol numa parte restrita da Terra. Então isso aqui é uma definição, certo? Ou a gente pode fazer assim, ó. A gente pode pegar e mostrar o diagrama, certo? Então esse aqui é o eclipse solar. Uma observação, tá? Não importa se o eclipse ele é solar ou se ele é lunar. A posição da Terra, a posição do Sol é o mesmo. A posição do Sol é o mesmo. O Sol está no mesmo lugar. O que vai mudar é a posição da Lua e a posição da Terra, tá? O que acontece? A Lua, como a gente já viu em outro vídeo aqui, ó, ela é um satélite natural da Terra. Então a Lua ela está orbitando a Terra, certo? E aí a Terra faz o movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol. A Lua basicamente faz 3 movimentos. Ela faz o movimento de rotação, faz o movimento de revolução e faz o movimento de translação. Ou seja, a Lua, o movimento de translação da Lua é em torno da Terra. E aí, como a Terra gira em torno do Sol e a Lua ela está gravitacionando ali a Terra, ela está presa na gravidade da Terra, o movimento que a Terra fizer, a Lua vai junto. Ela não para de fazer os movimentos dela, mas ela está orbitando a Terra. Então, o movimento que a Terra faz, ela faz junto, ali, em torno do Sol. Então, em dado momento, vai coincidir no que um está girando assim e o outro está girando assim em torno dela. Em dado momento, vai acontecer de a Lua passar na frente do Sol. Então, a Terra está aqui, recebendo a luz solar. E, em dado momento, a Lua vai passar na frente do Sol. E aí ela vai fazer, como está dizendo aqui, ó, uma sombra, né? É o fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua fica na frente do Sol, fica entre o Sol e a Terra. Essa posição da Lua oculta parcial ou totalmente a luz do Sol. Aqui não fala sombra, restrita. Tá? Mas essa palavra aqui, restrita, ela é bem interessante. Por quê? Porque se você tiver aqui em cima, aqui, ó, da esfera da Terra, né? Que não é uma esfera, tá, gente? Mas só para... você vai conseguir ver o Sol normalmente. Mas quem está aqui, então você não vai conseguir ver. E aí existe, ó, a gente colocou até algumas legendas, por exemplo, aqui, ó, existe a penumbra e a umbra. Penumbra e umbra, tá aqui, ó. É interessante que a umbra, né, que é a sombra, né, tem até a palavra no inglês, né, umbrella, né, que é guarda-chuva, aqui, ó, umbrella aí, de onde é que vem, ó. Então você vai ter aqui, ó, o eclipse total está nessa região aqui, ó, na região onde tem, tá vendo aqui, vocês percebem que tem um cone aqui, ó, tem a penumbra, que é esse raio aqui, esse cone mais externo, e tem a umbra, que é esse cone invertido aqui, percebe aqui, ó,
Esse cone aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. No card aqui, ó, existe um cone maior aqui, ó. Tá vendo? Numa posição que é a penumbra. A umbra é esse cone ao contrário. Aqui é mais largo, aqui é mais estreito, ó. É nessa região aqui que acontece o eclipse total. Na penumbra acontece o eclipse parcial do Sol. Mas o ponto é, a Lua passou na frente do Sol. Então isso aí é coincide em dados períodos de acontecer isso. Esse é o eclipse solar. É quando o Sol é coberto, ou seja, a luz solar é coberta por um corpo, que nesse caso aqui é a Lua. Já o eclipse lunar, ó, ele acontece quando... Opa, tá aqui, voltou o foco. Ele vai acontecer quando, neste mesmo giro, lembre-se, a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. Em dado momento, a Lua vai ficar aqui na frente. Em dado momento, a Terra vai ficar na frente da Lua. Então, quando a Lua... Deixa eu pegar um outro card aqui para facilitar a visão. Esse card aqui, por exemplo, caiu mesmo em cima dele, ó. Esse card ele é um diagrama que mostra o movimento da Lua em torno da Terra, tá vendo? E eu já falei que a Lua ela gira no sentido anti-horário, né? Então vamos supor, aqui ela tá lua cheia, ó. Mas, para ilustrar, tudo bem, ela tá lua cheia e aqui ela tá lua nova. Dependendo da posição que ela estiver, quando estiver aqui, ó, né, na lua nova, dependendo da posição que ela tiver, vai dar eclipse. Dependendo de como ela estiver aqui na lua cheia, aqui, quando ela estiver nessa posiçãozinha aqui, ó, pode dar o eclipse lunar. Aqui o eclipse solar e aqui o eclipse lunar. Entendeu? O que vai dizer se vai acontecer um ou outro, além dessa posição aqui, além dessa posição em relação ao Sol, é a questão da posição da angulação para causar a sombra. Então, você juntar este card aqui, que está no bloco aqui da Lua, que vai mostrar as fases da Lua, com esses dois diagramas aqui, ó, do eclipse lunar e do eclipse solar, é uma excelente pedida para ampliar o entendimento do que é o eclipse. Então, gente, o eclipse é isso, né? É quando esse movimento acontece. Este vídeo aqui, eu acho que é o penúltimo, né? O próximo vídeo vai ser falando sobre os demais corpos celestes e a gente encerra essa introdução, né? Essa série, perdão, de vídeo falando como introduzir os flashcards de astronomia. Quando você divide em blocos, facilita muito o processo de aprendizado. Eu vou deixar aqui na descrição o link com o site da Supermente, caso você tenha interesse em adquirir esses flashcards. Lá no site também tem outros produtos físicos que nós disponibilizamos e também eu vou deixar um cupom para caso você queira de fato comprar agora, você já consiga aproveitar um desconto e ter lá os seus, né, e adquirir os seus primeiros flashcards.